Boa tarde, boa tarde. Acho que já estamos, sim, já estamos no ar. Boa tarde, querida Fabiana Bandeira. Boa. Boa tarde, guias do Rio de Janeiro. A gente está iniciando mais um quarto às 4 e o nosso encontro de todas as quartas-feiras, né, onde trocamos ideia, onde colocamos em ordem o que está acontecendo no cenário do político também, por que não, mas naquilo que se refere à atividade dos guias do Rio de Janeiro, quer seja na parte reivindicatória, seja na parte de formação, seja em todas as ações que dizem respeito aos guias, e a gente faz isso aqui às quartas-feiras. Deixa eu trazer aqui para o nosso vídeo o querido Wagner Medeiros, que já está aí com suas madeixas, e dá uma boa tarde para a galera de Búzios, já está presente aqui. Aliás, os dois primeiros que estão comentando aqui são estrangeiros. É a Cilda e o Carmen de Búzios e a Sandra Seara de Cachoeira de Macacu. Que maravilha. Muito bom, galera. Já chegando do estado, né? Boa tarde para todo mundo, boa tarde quem nos acompanha. É muito legal ver os primeiros aí ligados, a galera de Búzios, a Sil, o pessoal lá da nossa seção Búzios e Cachoeira de Macacu. É muito bacana, né? Não, Wagner? Wagner, dá uma boa tarde aí para a galera. É uma boa tarde até emocionado exatamente por essas coisas, entendeu? Porque o movimento da Liguia tem isso de interessante, ele não é restrito à cidade do Rio de Janeiro, isso que é o mais legal. E acabou sendo para o Brasil inteiro, né? Quando a gente foi fazer as leis e tudo mais, a gente ajudou, influenciou, conversou com leis que foram feitas pelo Brasil afora. Everaldo sabe bem dessa história. Sim. Conversamos com gente do Amazonas, de Manaus até Foz do Iguaçu. A gente conversou com muita gente, ou seja, a presença da luta dos guias, nesse momento representada como é que eu diria, vanguardiada pela Liguia do Rio de Janeiro, mas que está inspirando movimentos no país inteiro. Queridos que estão ligados aí na Liguia, no Quarto às 4, hoje é uma live no meio de duas outras, como vai ser daqui até o final, até o período das eleições. Nós tivemos ontem uma live que teve uma visibilidade muito grande, uma participação bacana do conjunto da categoria, e onde tivemos a presença do vereador postulante à reeleição, Raymond Ottoni, dando o start aí nesse processo de debates e de conversas com candidatos ao Legislativo do Rio de Janeiro, e que, naturalmente, a gente está trazendo aqui para esse debate aqueles que têm relação direta com o turismo, quer porque são profissionais da área, quer porque têm atividades profissionais afins com o turismo, ou, ainda melhor, aqueles que têm atuação política em favor do turismo, especificamente em favor dos guias de turismo, e aí eu digo mais enfaticamente aqueles que têm trabalhado levando os nossos pleitos através dos projetos de lei, como foi apresentado pelo vereador Raymond, e que já foi sancionado automaticamente pelo prefeito, e agora a gente está na luta pela regulamentação, da mesma forma como continuamos na luta pela regulamentação da lei estadual. Então, antes ainda de falar dessa questão dos debates com os candidatos, que é uma coisa que nós forçosamente temos que falar hoje, porque, afinal de contas, estamos começando esse processo que vai durar até as eleições, e a gente precisa falar sobre a importância disso. Eu queria simplesmente que o Wagner começasse dando um pequeno informe de como é que anda a questão de contato ou de tentativas de contato com a Secretaria de Turismo do município do Rio de Janeiro. Olha,
é um ponto que a gente tem que colocar na ordem do dia, porque eu fiz tudo que poderia ter sido feito no âmbito do legislativo. Eu mandei um ofício pedindo que a secretária estadual de turismo nos enviasse a gravação da reunião oficial que nós tivemos com a Secretaria Estadual de Turismo e a Casa Civil, representando o governo do Estado, onde eles falam claramente que regulamentariam a lei e pagariam, porque a lei é justa, a lei é clara, não interessa fulanizar a questão, e não está retornando as minhas chamadas, nem mesmo as chamadas que fiz oficialmente via gabinete, não tem retornado. Então, eu vou ter que entrar com uma... Não vai ter muito jeito, a gente vai ter que, talvez, ver uma ação um pouco mais séria. Por quê? Por que disso? Pode até parecer picuinha, mas não é. É uma reunião que aconteceu entre a Liguia, uma reunião oficial, onde o governo do Estado fez um compromisso, tomou providências. Houve uma outra reunião que foi um desdobramento das promessas que foram feitas nessa reunião. Então, essa gravação é até para que as pessoas possam acreditar que a coisa é muito mais feia do que se pensa. É uma coisa de mentira, de enganar. Você não cumprir uma lei, ainda por cima enganar, mentir para uma categoria, num momento como esse, isso é desumano, isso não se faz. E o que nós estamos querendo é que a secretária envie, que eu fiz um pedido, a deputada estadual Zeidan mandou um ofício para o Poder Executivo, lembrando que uma das obrigações dos deputados estaduais é balizar a atuação do Poder Executivo. Ele não está ali só para produzir leis, não. Ele está ali para balizar a ação. E isso é uma ação. Foi pedida uma providência, até agora nenhuma providência foi tomada. Deixo até aqui de público. E eu lamento isso. Eu gosto da Adriana, ela é minha amiga. Nós somos profissionais do turismo, os governos terminam, mas nós continuamos no turismo e ela continuará também. Então, eu faço até aqui de público. Adriana, me manda, por gentileza, responda o ofício que a gente mandou, te pedindo essa gravação, a qual nós temos direito, eu como participante individualmente e a Liguia como instituição. Será que fazendo assim de público talvez atenda? Espero. Vamos rolar a bola, porque eu acho que tem mais coisas importantes e eu acho que é hiper importante esse momento que a gente está vivendo. Quem dizia que a gente não tinha que se meter com política, não consegue compreender o que é fazer política com P maiúsculo. Fazer política com P maiúsculo é se articular politicamente. Eu gosto muito, a gente estava conversando antes, Fabiana, Everaldo, eu peço licença só para fazer discorrer sobre um tema que tem tudo a ver com isso. A gente estava falando de Aristóteles e estava falando da questão da política, e aí você volta lá atrás, na raiz da coisa, o politikos e o idiotes. O politikos, né, na raiz da palavra política, era o cidadão que se preocupava com os problemas e soluções desses problemas da polis. Por quê? O animal, o homem, segundo Aristóteles, na mesma linha de raciocínio, é um animal que vive na polis. Esse é o seu habitat natural. Portanto, ele é um politikos, pela natureza. E o contrário dele é o idiotes. Olha que coisa interessante, que é o voltado para o id. Ele está voltado somente para ele mesmo. Então, esse é o momento de todos nós nos reconhecermos como políticos, pessoas que estão preocupadas em resolver o problema da nossa vida na cidade, que é onde a gente vive e busca a felicidade. Momento filosófico. Mas eu acho importante. Momento filosófico, isso. Um momento filosófico é importante. É bom a gente também tentar trazer isso para uma vida mais cotidiana, mais prática, né? A gente estava falando nesse lance de Aristóteles, né? E tem essa diferenciação do que habita na cidade e do que é cidadão, né?
E eu acho que a gente precisa... primeiro, eu queria fazer 3 palavras, vou comentar essa questão da Secretaria de Turismo em 3 palavras. Lamentável, deselegante e ilegal. Só isso. Porque é isso, né? Mas a luta continua e a luta é sempre, né? A gente precisa pensar... eu acho que a gente precisa pensar que quando a gente fala que a gente não quer saber de político, a gente está abrindo mão de algo que a gente não consegue abrir mão, na verdade, né? Porque a isenção é também uma ação política. Isso. Né? Uma ação política lamentável, mas é uma ação política, né? Que você abre mão... tem consequências. Que tem consequências, e essas consequências são vividas por todos. Por todos, por todas, por todos. Então, é isso. A gente precisa perceber esse aspecto filosófico do homem como animal político nas ações cotidianas, né? A gente vive fazendo política cotidianamente. E aí, quando é uma política, digamos, que impacta sobre a vida de todos, né? Porque quando a gente se abstém de votar ou de discutir esse assunto, a gente não deixa de entregar o orçamento, a caneta, tudo isso na mão de alguém. Alguém vai ser eleito, né? A Câmara Municipal vai ser composta pela quantidade de vereadores e vereadoras, né? A gente vai ter que eleger um prefeito ou uma prefeita. Então, assim, a gente estava conversando antes, né? Esse aspecto mais pragmático, é tipo lavar louça, né? Vai estar sempre ali, você, enquanto estiver vivo, você vai ter que fazer aquilo, né? E quer você queira ou não, porque se você não fizer, alguém vai fazer por você e pode não sair bem feito como você espera. Então, a gente precisa... Diga aí. Eu acrescentaria, Fabiana, permita a interrupção, que é o seguinte, a gente vê a questão prática da coisa. Eu tenho certeza que na próxima gestão, que começa dia 1º de janeiro de 2021, e espero honestamente que seja outro prefeito e não o atual, essa atenção que a gente necessita por parte do Executivo e do Legislativo, ela vai ser diferente, para melhor, do que a gente tem hoje, por conta dos movimentos que nós fizemos durante o ano de 2020. Sem a menor dúvida. Tanto com certeza. Parlamento Municipal quanto Parlamento Estadual, eles serão mais ouvidos para as demandas dos guias de turismo do que antes de 2020, por conta de tudo que nós fizemos no ano de 2020. E o que é que nós fizemos em 2020? Política. Foi isso que nós fizemos. Exatamente. Nós fizemos política quando nós transformamos a guia de um grupo de guias numa associação. Nós fizemos política quando fomos bater nas portas do gabinete do deputado Mink, da deputada Zeidan, com um projeto. Nós fizemos política quando fizemos a mesma coisa com o vereador Raimon. Fizemos política quando procuramos a nossa camarada Jandira Fegali para fazer a emenda a nível nacional. E fizemos política com cada hashtag. Eu quero dizer isso também. E fizemos política com cada momento em que a gente se manifestou. Porque tudo isso é política, né? A articulação política que a Liguia fez foi muito importante, a mobilização política também é muito importante, né? E a gente não pode agora se esquivar desse debate porque político é mais sujo que pau de galinheiro. Não é, porque a gente faz parte disso, e isso impacta a nossa vida, né? Eu acho que o Weber congelou, né? Não sei se o Everaldo caiu. Congelou. Eu acho que ele deve sair. Mas a gente continua aí. Ele saiu e vai voltar e a gente continua. Não, Fabiana, então é isso, né? Aí, voltou. Oi, Ever. Entrou uma foi golpe na liguia? Do meu computador aqui. Eu tenho que, inclusive, cuidar disso aqui, porque senão ele vai entrar uma outra vez. Foi uma atualização do Windows que entrou aqui, não sei de onde, que ele não estava programado. Bom, mas então, de tudo que a gente fez... como é que é? Volta, né? Porque, pô, você estava na tua argumentação, pô. Então é isso. Deixa eu pegar a bola. Estou sendo ouvido agora?
Sim. Agora sim. Tá. Bonito, alto e claro. Então, de tudo que nós fizemos, tanto as ações quanto o resultado são resultados políticos. Uhum. E a gente passa a ter uma outra presença no cenário político do Rio de Janeiro. Até porque, colegas, embora a gente não tenha conseguido ainda as demandas que a gente se propõe, minimizem uma coisa: os guias de turismo do Rio de Janeiro seguramente é a categoria mais mobilizada que existe no estado do Rio de Janeiro hoje. Tem alguma dúvida disso? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, os guias de turismo são a categoria mais mobilizada que tem no Rio de Janeiro hoje. Então, a gente tem uma outra visibilidade. Dos afetados pela pandemia, sim. Mais mobilizados que a gente, talvez só os petroleiros, mas que não foram afetados pela pandemia como nós fomos. Sim. Então... mas a considerar que a gente vem de um sindicato morto, né? Acho que a única representação que se teve nos últimos tempos é um sindicato que morreu e todo mundo ouviu tanto tempo que guia não se organizava, e guia não se dava, e guia só, né? Então, eu acho que, assim, é muito que a gente tem até agora para celebrar, né? E para fortalecer, né? E eu acho que esse momento... de uma eleição tão estranha, né? Tão diferente, num tempo tão difícil, tão confuso, tão polarizado, eu acho que essa iniciativa da Liguia de fazer essa série de entrevistas tem que ser apoiada, tem que ser abraçada. A gente está com uma expectativa muito boa de poder não só ouvir as propostas, né? Porque na hora de aparecer, muita gente quer, né? Aparecer também, porque aparecer é bom, né? Fazer que na campanha aparecer é bom. Então, a gente tem um público, a gente tem, né, uma galera que está aqui sempre, uma galera que se mobiliza. Então, né, não somos bobos nesse aspecto também. A gente precisa, nesse momento, ter a certeza de que é hora de pautar também a nossa participação política, o compromisso desses homens e mulheres com a nossa participação enquanto categoria, enquanto força, enquanto atores políticos. Então, assim, a gente não deve ter medo de ser o que é inevitável ser. Não? É um pouco isso. É inevitável, porque a pandemia mostrou a nossa fragilidade, né? A nossa fragilidade individual, a nossa fragilidade coletiva, a nossa fragilidade nos contratos profissionais, né? Porque não temos, na verdade, muitos de nós, a maioria, talvez. Então, mostra como a nossa fragilidade, mas também a nossa força, né? Então, depois desses meses todos aí, acho que a gente caminhou muito mais até do que muita gente imaginou, até mais do que eu mesma imaginei, né? E isso é muito potente. Eu acho que a gente precisa usar essa potência para se colocar enquanto grupo, enquanto categoria, enquanto profissionais, trabalhadores, porque ninguém vai conseguir nada sozinho, né? E a gente precisa também dessa voz nas câmaras municipais, nas assembleias, né? Eu digo assembleias e câmaras porque eu acho que é um movimento realmente de inspiração nacional, né? A gente vê que a coisa se articula, mas pensando na nossa eleição, agora é a hora. A eleição é em 30 dias, pouco mais de 30 dias. Né? E uma campanha diferente, muito virtual, né? Desculpa, gente, falei muito, me empolguei. Não falou muito, não, muito pelo contrário, falou certo. Não sei se o Everaldo quer falar alguma coisa, mas eu queria fazer um... Não, pode. Posso? Pode falar. Everaldo, prometo que eu tomarei 2 minutos agora. Vamos lá. Olha só, esse é um tema muito interessante. A gente pode ver que precisou acontecer uma desgraça nas nossas vidas, como a pandemia, para que as pessoas como um todo, até gente que falava não me meto com política, isso é coisa de bandido, perceba que é importante se articular politicamente para poder conseguir alguma coisa dentro da sociedade. Isso daí ficou muito claro. Agora a gente está num patamar que é muito mais interessante ainda. A gente está, pela primeira vez, nunca houve na história uma discussão tão aberta, e tão clara, e tão democrática, tão republicana, quanto essa que a Liguia está fazendo. E até para deixar muito claro para todos que estão
assistindo, estão participando ou que vão ver depois, quando entrarem nesse arquivo, é o seguinte: a Liguia vai conversar com todos os candidatos que têm alguma coisa, que querem dialogar com o turismo. Ontem foi a inauguração, foi com alguém que não só quer dialogar, mas já dialoga e já fez. Perfeito, maravilha. Agora vão entrar outros que vão se colocar e vão dizer de que maneira podem interagir com os guias. E isso a Liguia vai fazer esse trabalho, e eu acho muito importante que todos olhem. Por exemplo, ontem eu não estava naquela live atuando como um filiado, um membro da Liguia, um colaborador da Liguia. Naquele momento ali, eu estava na função de eleitor do Raymond. Aquela era a minha função. E a Daniela e o Arnaldo, é que ela era a âncora e o Arnaldo era o entrevistador da Liguia. E esse formato acontecerá sempre. Cada candidato vai chegar com o seu, digamos, amigo, em geral ligado à classe, é melhor, né? Não sei como é que eles vão fazer, isso é com eles. Porém, isso vai ser feito de maneira muito republicana, muito democrática. Cada um vai ter o seu espaço. As pessoas que têm alguma coisa para falar para o turismo vão ter espaço. Os candidatos têm nos procurado. E se eles têm alguma coisa a ver com o turismo, a gente vai lá e estuda e traz para dentro e conversa. Isso daí é um ambiente democrático. Porém, tem um detalhe, que esse não pode ser esquecido. Todos os membros da Liguia, todos os diretores, todos os filiados, presidente, secretário-geral, todos eles não podem abrir mão do fato de que eles são animais políticos, assim como todos nós. E então, individualmente, assim como eu fiz ontem, eu deixo muito claro que eu estou na campanha do Raymond, eu sou um guia que vê a importância de eleger o Raymond. Nós temos outros guias que veem a importância de eleger outros candidatos que nós temos, dentre esses que conversam com o turismo. Então, isso é importante que fique claro, que nós sabemos separar as duas coisas. Uma é a institucionalidade da Liguia. A Liguia se portará nessa eleição, o que é maravilhoso, como instituição. E os seus membros, como vários de nós já têm um posicionamento político, ideológico e até mesmo a favor de candidatura A, B ou C, nós vamos nos posicionar com relação a isso. E eu estou falando isso, Everaldo e Fabiana, por quê? Para que as pessoas compreendam que isso faz parte do processo e é a coisa mais bonita que já aconteceu politicamente, que eu estou vendo, dentro do turismo. Está sendo aberto para todo mundo e todo mundo está se abrindo, ninguém está escondendo. Quem apoia fulano, quem apoia Beltrano, e eu espero que fulano, Beltrano e ciclano tenham algo a acrescentar para o turismo, porque o que mais nos interessa é aquela brincadeira que eu sempre fiz do partido do turismo. É isso que a gente quer, é isso que a gente busca. Só que nós não podemos, em momento algum, abrir mão desse direito, que é o direito de declarar o seu voto e fazer campanha para o seu candidato. Institucionalmente somos abertos e individualmente nos posicionamos. Essa é a colocação que eu queria fazer e rolar a bola. Tá sem som. Pode falar, Fabiana. Não, então, eu ia dizer que eu coloquei aqui no chat o link para o evento, né? O evento ele está acontecendo às terças e quintas, sempre às 16 horas. Então, ontem a gente teve o Raymond, amanhã a gente tem o Thiago Cesar Alvim, né? Do Caraca da Gema, do Polo Novo Rio Antigo, né? Você vai estar no papo com ele, não é isso, Everaldo? Amanhã às 16 horas. E a gente vai colocando a agenda. A gente tem, até agora, eu acho que 8, 9, entre 8, né, do total, serão 8 candidatas e candidatos, e a gente vai com essa agenda, na verdade, até o comecinho de novembro, né, dia 3 e dia 5, a gente também vai ter
entrevistas com candidatos e candidatas de diferentes partidos, diferentes correntes ideológicas. Como a gente viu ontem, a gente tem 2 perguntas que são comuns a todos, né, que são justamente nesse nosso papo aqui de criar uma bancada do turismo, né, um pouco perceber e conversar um pouco sobre essa importância. Então, é fundamental que a gente participe, que a gente possa participar ao vivo também, se não pode na terça, tentar participar na quinta, porque aí a gente também exerce a nossa cidadania enquanto guia de turismo, porque eu vejo muito a Liguia como esse espaço de cidadania para a gente, né? E aí, lembrando novamente da história da Polis, né? O projeto Se Liga no Guia, que está rolando, crescendo aí todos os domingos na Feira da Glória, é também um exercício de cidadania, né? De ocupar o espaço da cidade de uma forma atuante, propositiva, né? Participativa mesmo. E eu acho que a gente tem tudo que a gente tem feito, seja no âmbito político, seja no âmbito cultural, tem muito essa marca, né, do exercício da cidadania. Então, faço aqui um pedido, um convite à galera que participe, né, se possível, ao vivo, porque ao vivo a gente tem as perguntas do público, né, a gente tem essas perguntas que a gente pensou para serem perguntas gerais, mas tem também esse momento super importante, que são as perguntas do público. Então, acho que é muito legal a gente prestigiar e participar, né? Mais do que prestigiar, participar. Exato. Isso também, o Wagner está um pouquinho mais de tempo do que a gente aí como guia de turismo, e ele sabe que esse tipo de espaço até hoje não aconteceu dentro da categoria, a gente tem esse espaço de discussão política como a Liguia está viabilizando agora. Então, e dizer o seguinte, a gente vai aperfeiçoando à medida que a coisa vai acontecendo, tentando sempre melhorar a qualidade do debate, a qualidade da live, a qualidade da apresentação, né, à medida que a gente vai fazendo, né, vendo aquilo que poderia ser melhor. E o que a gente quer fazer agora, Fabiana, é de repente aumentar um pouquinho mais ainda a participação das perguntas diretas, perguntas do público, e como eu vou estar à frente da live amanhã, vou ter esse cuidado de ajudar naturalmente a pessoa que vai ancorar a live, para a gente ter essa dinâmica, ter um espaço maior para as perguntas que vêm direto dos guias de turismo, né? Esse é o objetivo, e aperfeiçoando. E reforçar isso que você já começou a colocar, Fabiana, sobre a participação dos guias no Se Liga no Guia, que é, digamos assim, o que nós temos hoje mais palpável, mais materializado, mais operacional, que é um encontro semanal que todos os guias estão tendo, os guias que estão tendo o interesse, o cuidado de ir à Feira da Glória nos domingos, né? E não estou podendo ir por razões óbvias, estou residindo atualmente fora do município do Rio, mas quem está indo está gostando muito do contato com outros guias, do que está sendo colocado, né, e da forma como os guias de turismo do Rio de Janeiro ocuparam parte daquela área que já tinha uma destinação cultural dentro da Feira da Glória. É exatamente isso, fazendo a nossa polis ali onde nós podemos. Então, e onde pudermos, né? E eu dizer também, Fabiana, antes até que você fale, que eu sei que talvez você vai falar sobre isso, quem sabe, que a gente tem, inclusive, o interesse de fazer crescer isso, deslocar esse centro de atuação para outros locais. Mas ainda estamos trabalhando essa coisa, né? Eu queria, na verdade, saudar o pessoal de Búzios, que também começou a fazer seus roteiros colaborativos por lá, né? Vi que, não sei se foi no feriado, no final de semana, enfim, vi que o pessoal está também ativo nisso. Acho que, de repente, a gente pode, noutra ocasião, trazer o pessoal para falar aqui também sobre isso, porque está se espalhando e de uma forma muito bacana. Mas o ponto era um pouco esse, né? Da gente explicar um pouco por que a gente está fazendo esses debates, a importância da gente participar disso, né? E reforçar que, enquanto entidade, a gente não tem um candidato, a entidade é apartidária, né? A gente sempre fala isso, a partidária, porém não a política, né? Porque a discussão política
é o que move a gente, e a gente precisa, já que estamos, né, mobilizando toda essa galera e dando, né, conseguindo trazer visibilidade para as nossas causas, porque eu acho que isso também é algo novo, né, um ganho novo, né? Visibilidade em outros momentos existiu, mas esse momento nos atacou de forma tão intensa, né, que acabamos também conseguindo, enfim, colocar as nossas pautas em mais reverb, né? A gente conseguiu que isso fosse visto por muita gente. Isso é muito importante, porque esse espaço conquistado a gente não pode perder. Por isso que é importante a cada uma dessas entrevistas com esses candidatos e candidatos a gente colocar, né, a gente pautar um compromisso, né? A pessoa precisa também se comprometer com ter a Liguia como representante também, né? De dar um canal para a gente colocar as nossas pautas. E essas pautas precisam ser construídas justamente nesses espaços, né? A gente tem esse espaço, a gente tem outros espaços, mas é isso, a galera tem que chegar junto para a gente poder, enfim, ter essa musculatura, né? Além de estar associados, também estar participativos, né? Participando aí da nossa polis. Maravilha. Antes que o Wagner queira falar, que acho que ele está inclusive com o microfone fechado, é o seguinte, enquanto a Fabiana falava que o pessoal de Búzios já estava com seu bloco na rua em termos de tours colaborativos, me lembrei que eu tinha visto umas postagens do Adriano, nosso colega de Petrópolis, e também da Raquel, falando sobre os tours colaborativos em Búzios, no entanto, em Petrópolis. Então, a Cláudia Ferreira colocou aí, eu subi o comentário, o pessoal de Petrópolis também já está fazendo os seus tours colaborativos. Parabenizar a iniciativa e torcer para que a coisa seja que tenha o maior sucesso possível. O colega Lee Rainin pergunta sobre se nós temos algum avanço na Lei 6781, que é a lei municipal, que foi exatamente a pergunta que eu tinha feito para o Wagner, e ele acabou respondendo mais a respeito da lei estadual, e então passo isso para o Wagner, para falar alguma coisa, dizendo que essa live já está se caminhando para o final, que, como eu disse no início, é uma live entre duas, então não é interesse nosso fazer alguma coisa extensa aqui, e a gente quer todo mundo de volta amanhã, no mesmo horário, para a live com a participação do candidato Thiago Cesário Alvim. Wagner. Para fechar, duas coisas importantes. Uma, como está a lei municipal? Ela está já sancionada. Ela não foi sancionada pelo prefeito, não. Ela foi sancionada por decurso de prazo. Ela foi sancionada porque o prefeito nada fez, né? Então, agora, cabe aos guias pressionar e pressionar o prefeito para que ele cumpra a lei, para que ele não faça como os governadores, o que caiu e o atual estão fazendo. Nós estamos no momento que só temos uma saída, é a pressão. A deputada Zeidan está fazendo pressão através do parlamento, com certeza ela deve aumentar essa pressão, porque agora é uma questão política, briga política, toda a briga institucional e legal que nós poderíamos fazer, nós já fizemos. Agora é uma briga política, e a briga política ela não é feita pela liderança da Liguia. A briga política é feita por cada um dos guias. Todos os guias têm que pressionar, tanto o prefeito Crivella, que é fácil, muito fácil, ele mandar pagar, porque o guia já está inserido no cartão Renda Carioca, assim como é também para o governador, o novo governador Cláudio Castro. E isso depende de quem? Isso depende dos guias, isso não depende mais da Liguia. A Liguia está aqui, a Liguia tem feito pressão, o deputado Carlos Mink também tem feito pressão por lá, o deputado Zeidan tem feito pressão, o Raymond acabou de fazer a aprovação da lei municipal, que é a mesma situação, é só com pressão. Então, não tem outra coisa que a gente possa fazer. E queria, só para encerrar aqui a participação de hoje, era sugerir que nós vamos não somente assistir a entrevista desses candidatos, a gente vai interagir.
E eu acho importante que cada um que já tenha o seu candidato, como todos sabem que eu tenho o meu, porque eu acredito nesse candidato, pelo que ele fez e tem condições de fazer, tem outros guias que acreditam em outros candidatos. Então, eu sugiro que os guias comecem a se organizar. Eu, por exemplo, eu vou chamar para a organização de um comitê com o meu candidato, que eu não vou nem falar aqui, mas não sabe qual é, mas esse é o meu espaço, porque outros que têm outros candidatos não estão aqui para dizer o mesmo. Então, eu quero colocar isso, que cada guia que tenha o seu candidato, que busque fazer um comitê para fazer campanha de verdade, não é só apoio. Isso faz parte da política, a participação efetiva do voto, da campanha para influenciar positivamente, mostrando os bons exemplos que o seu candidato já deu de que ele pode ser também um membro da bancada do turismo. Então, eu acho importante, da mesma maneira que eu vou trabalhar, já estou trabalhando para criar um comitê do meu candidato, eu acho que os guias que têm outros candidatos devem fazer o mesmo. E os guias que concordam com o meu candidato, que venham conversar comigo, que a gente tem que fazer muito trabalho. Isso. Só uma última coisinha, Everton, antes da gente fechar. Crivella está candidato também, Crivella está em campanha. Melhor momento para pressionar um político é quando ele está em campanha. Então, isso está a nosso favor. Vamos para cima do Crivella, galera. Lei 6781, pague já. Exato, como está passando, como está rolando aqui. Fizemos e fazemos política em cada uma dessas hashtags, em cada um daqueles e-mails, em cada uma das postagens. Então, é isso. Temos que continuar fazendo isso e pressionar o candidato é o melhor momento, né? É isso. Então, tem que balançar o Crivella, tem que balançar, ele tem que pagar, o momento é agora. Tá. Já respondendo aqui ao comentário, Li Rainin, obrigadíssimo pela sua participação hoje aqui no chat. Ele está sugerindo que nós façamos uma manifestação em frente ao Palácio da Cidade, onde despacha o prefeito para pressionar o Crivella. Na mesma forma quando nós fizemos aquela bela manifestação lá em frente ao Palácio Guanabara. Não deixa de ser uma ideia, Li Rainin, mas isso é uma ideia excelente. A gente, claro, vai trabalhar, pensar sobre essa situação, mas a gente tem que partir do seguinte pressuposto: fazer pressão com meia dúzia de gatos pingados em frente à prefeitura, isso pode se reverter contra nós outros, entendeu? Às vezes sai muito mais efetivo a gente fazer essa pressão, como foi colocado aqui pelo Wagner e pela Fabiana, utilizar as hashtags que estão aqui, encher as caixas de e-mail e das redes sociais do prefeito, candidato à reeleição, entendeu? Diuturnamente, fazer isso, e já está aí, o hashtag já está aí, leia 6781, pague já. Eu queria encerrar essa live de hoje, galera, dizendo, mais uma vez, chamando a galera que, por acaso, ainda não se associou à Liguia, que Fabi, se você puder colocar aí no chat, que se mande e-mail para a Liguia solicitando a associação, liguia@liguia.org.br, e dizer que a gente tem com a nossa colega Esther Galeguilhos, que é tesoureira da diretora financeira da instituição, nós temos, aqui está, deixa eu subir aqui o comentário, nós temos máscaras, nós temos porta-crachá e nós temos camiseta com o logo da Liguia, e a gente está vendendo isso tudo por um preço muito bacana, basta fazer contato com a Esther Galeguilhos. E outra, reforçar o convite para que todos aqueles que possam compareçam à Feira da Glória no domingo às 10 horas da manhã, ali em frente à saída do metrô, tem um ponto ali próximo das bancas onde estão os colegas que estão lá identificados como Liguia e tal. Não é difícil encontrar os nossos colegas na Feira da Glória, que é um espaço de resistência, né? Então, eu acho que, se Fabiano não tem mais nada para acrescentar, e Wagner... Vou pedir para a galera seguir também o @Se Liga no Guia no Instagram, que tem a programação dos roteiros das Feira da Glória, do Se Liga no Guia, também é legal, estamos com esse perfil lá, e hashtag 6781, pague já, e amanhã todo mundo no Liguia nas eleições.
Perfeito. Então, a gente tem outro encontro amanhã às 16 horas, aqui nesse mesmo local, nesse mesmo canal. Ok? Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos os colegas que estiveram aqui, que comentaram, que participaram. É isso aí. Boa tarde, galera. Beijo. Valeu.